Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje, aqui eu queria destacar alguns pontos da lição dessa segunda, 21 de agosto. Vivendo como filhos da luz. E o texto aqui que nós iremos abordar é de Efésios, capítulo 5, versículo de 7 até o 10, que diz o seguinte: portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É interessante, que esse texto aqui, ele nos traz à mente, uma verdade. E leva como base, o que foi mencionado ali no versículo 3 até o versículo 6. Ali Paulo apresenta, alguns pecados, que o povo ali de Éfeso estavam sujeitos. E ele diz assim, ele diz que, faz menção aqui no versículo 5, que vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele chama a atenção nisso. Por isso que no versículo 7 ele diz, portanto, não participem com ele dessas coisas. Na verdade é o seguinte, que nós vimos na palavra de Deus, que essa transformação, que Paulo tanto fala aqui em Efésios, essa transformação significa o quê? Que antes, o velho homem, tinha prazer no pecado e no lixo desse mundo. E agora não. Agora, transformado em Cristo, anda, como filho da luz. E agora tem prazer em quê? Na bondade, na justiça e verdade. E é interessante isso, porque o que acontece é quando nós encontramos a Cristo, há uma mudança, E agora nós abandonamos as trevas e agora somos filhos da luz, porque nós temos que entender o seguinte: o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Olha só o que diz aqui Isaías 55, versículo de 6 a 9. Diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Chamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Interessante nesse texto, que nos diz o seguinte, nos diz que Deus está pronto a perdoar-nos, a nos transformar hoje, mas nós precisamos decidir. E afinal de contas, o que significa ser filho da luz? O que é o tema da nossa lição de hoje, E para ajudar-nos a entender o que significa realmente ser filhos da luz, tem um texto aqui interessante, da meditação aqui, de Ellen White, Meditação Filhos e Filhas de Deus, de 12 de julho, diz o seguinte: andar na luz significa decidir, exercitar o pensamento e exercer força de vontade no sincero esforço de representar a Cristo na amabilidade de caráter. Quer dizer, afastar toda disposição para a melancolia. Vocês não devem se satisfazer apenas em dizer: eu sou um filho de Deus. Estão contemplando a Jesus e pela contemplação transformando a sua semelhança? Andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Quando a luz do céu incidir no ser humano, sua fisionomia expressará a alegria do Senhor na vida. Interessante, Nós encontramos aqui o que ela traz, como andar como filhos da luz. Significa realmente ter um direcionamento da vida em perceber que nós temos muitos motivos para sermos alegres. Qualquer pensamento melancólico, qualquer pensamento triste deve ser imediatamente repreendido, porque nós temos muitas bênçãos e só a bênção principal que nós temos é termos a certeza de que Deus está conosco. Não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Deus prometeu que estaria ao nosso lado e Ele está ao nosso lado. Então nós temos aí muitos e muitos motivos para estarmos alegres, porque Deus está guiando nossas vidas, mas precisamos realmente direcionar nossa visão, o nosso propósito de vida para a pessoa de Jesus. Que possamos lembrar disso e possamos realmente viver como filhos da luz, alegres, porque o nosso Deus é a fonte de nossa alegria. Que tenhamos todos um bom dia.